Revelado, como uma garçonete destemida desafiou o milionário arrogante e mudou tudo em 30 dias. Ana olhou para o mar, onde as ondas se quebravam em brancas espumas sob o sol poente. Era um sábado movimentado no restaurante em Recife, e, enquanto servia as mesas cheias de clientes da alta sociedade, sentia a pressão de que tudo dependia dela. A perda do pai a havia tornado a pilastra da família, e era sua luta diária por dignidade e respeito que alimentava a garra dentro dela. Mas naquele dia, algo diferente estava no ar. A presença de Eduardo, o milionário que todos temiam, aumentava a tensão. Ele estava em uma mesa com amigos, sempre acompanhado de desprezo por quem estava ali para servi-los. Garçonete, traga outra bebida. Esse suco está aguado demais. Não tem ninguém que faça algo direito aqui? Ouviu Eduardo disparar sem a menor consideração. Ana sentiu o sangue ferver em suas veias. Isso era mais do que um desdém qualquer, era um tapa na cara de todos os trabalhadores. Ela respirou fundo, mas, quando menos esperava, a coragem tomou conta do seu ser. Naquele momento, ela decidiu que não iria mais aceitar passivamente as ofensas. Com passos firmes, Ana se dirigiu até a mesa dele, e o clima no restaurante mudou em um segundo. Todas as conversas pararam, e olhos curiosos se voltaram para ela. Eduardo, você pode não vir, mas cada serviço que prestamos aqui tem valor. Minha mãe levantou 3 filhas com esforço, e não vou permitir que você ou qualquer um nos menospreze dessa forma. Sua voz ecoava. O impacto de suas palavras deixou todos em estado de choque, incluindo Eduardo, que, por um instante, pareceu perdido. Mas a ira logo tomou conta do rosto dele. Você está se achando muito corajosa, não? Vou cuidar para que você pague por isso. O silêncio foi ensurdecedor. Mas dentro de Ana, uma fúria tranquila se instalou, a adrenalina pulsava e uma chama de emoção renascia nela e em seus colegas, que agora trocavam olhares de admiração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os dias seguintes foram um turbilhão. Ana sentiu a pressão se acumular não só no trabalho, mas dentro de casa. A relação com sua mãe se deteriorava à medida que a preocupação com a reputação e o emprego dela aumentava. Ainda assim, algo dentro de Ana não permitia que ela olhasse para trás. Com a ajuda de seus colegas, decidiu que o restaurante não precisaria apenas ser um lugar de servidão, mas um espaço de criatividade. Cada prato que preparava em momentos furtivos na cozinha era uma forma de resistência e arte. As noites temáticas ganhavam força, e a clientela começava a elogiar o talento oculto de Ana. Um sopro de esperança ouvia-se nos murmúrios da cozinha, ela está mudando tudo. Mas a sombra de Eduardo continuava pairando sobre eles. O embate estava longe de terminar. Cada novo dia trazia uma incerteza, e a tensão entre Ana e Eduardo se tornava palpável. O destino deles estava prestes a se entrelaçar de uma forma inesperada, e a pergunta permanecia, até onde Ana estaria disposta a ir por sua luta? O que revelaria o verdadeiro caráter de Eduardo e como tudo isso mudaria a vida da jovem e de sua família para sempre? Ana não sabia o que esperar do dia seguinte. O primeiro sol da manhã a cumprimentou na janela do quarto, mas a leveza dos raios não apagava a tensão que a acompanhava. Ela se olhou no espelho, os antigos traços de incerteza estavam dando lugar a uma determinação firme. Era hora de transformar aquela coragem em mudança real. Ao chegar ao restaurante, o clima estava diferente. Os colegas estavam mais animados, as risadas ecoavam entre as mesas e o cardápio cheio de novas criações, começou a movimentar as vendas. Ela sentiu que a energia estava a seu favor. Mas ainda havia o peso da presença de Eduardo. Naquela noite, após o expediente, Ana e os colegas se reuniram na cozinha, planejando a nova noite temática.
Decidiram que o tema seria Sabores do Nordeste, com pratos típicos que homenageavam as raízes do povo. Ana se dedicava a cada detalhe, mergulhando nas memórias gustativas da infância. As lembranças da sua avó cozinhando na fogueira eram alimento para sua alma, e cada receita tinha um pedaço dela. Vocês acham que o Eduardo vai aparecer de novo? Lucas, um dos garçons, que acompanhava a Ana com entusiasmo, perguntou, com um sorriso travesso. O assunto fez o coração dela acelerar. Um misto de medo e excitação a invadiu. Pronto, se ele aparecesse, não recuaria. Sabia que estava disposta a defender não só a si mesma, mas a todos que ali trabalhavam. A noite de evento chegou, e o restaurante estava cheio de vozes e risadas. O cheiro dos pratos recém-preparados dançava no ar, enquanto Ana circulava pelas mesas, observando os rostos sorridentes. A felicidade dos clientes era sua recompensa. Mas, ao mesmo tempo, o olhar impiedoso de Eduardo logo cruzou a porta. Ele entrou como um rei num castelo, suas roupas caras brilhando sob a luz do restaurante. As conversas cessaram, e a tensão subiu. Ana respirou fundo, lembrando-se de seu propósito. Não seria mais uma garçonete invisível, ela era um valoroso pilar de resistência. Ana! A voz de Eduardo ecoou. Tem bom gosto em criar pratos, mas e o atendimento? Isso aqui está uma bagunça. Ele tentou mais uma vez desmerecer. Ela se aproximou, a voz firme. Eduardo, o que você não vê é que todo este esforço é para oferecer algo mais. Um serviço com valor, respeito. E não vou aceitar você tentando menosprezar isso novamente. A tensão crescia na sala. Alguns clientes trocaram olhares, murmúrios começaram a surgir. Ana sentia o coração pulsando como um tambor, mas a certeza a mantinha firme. Eduardo, pelo contrário, parecia perder o controle. Ele estava prestes a responder, mas antes que pudesse abrir a boca, a gerente do restaurante, Clara, se aproximou. Eduardo, não é justo com os nossos funcionários. Aqui temos pessoas que se dedicam de verdade, e você precisa respeitar isso. Se não consegue, talvez não seja bem-vindo aqui. A intervenção de Clara foi um tapa na cara de Eduardo, e ele a olhou, surpreso. Ana sentiu uma onda de gratidão e apoio envolvendo a sala. O clima mudará, e novos sorrisos eram compartilhados. Eduardo, agora com uma expressão mais sombria, se retirou, deixando para trás um ar de derrota. Enquanto a noite avançava, Ana percebeu que a luta não era só dela. Era uma luta coletiva, cheia de vozes e destinos entrelaçados. Mas, uma pergunta martelava sua mente: Eduardo não desistiria tão facilmente. Qual seria o próximo passo dele? Ela sabia que essa batalha estava longe de acabar. O que ele faria para reverter essa situação? Uma nova fase estava prestes a começar. Os dias passaram como um turbilhão, e a energia no restaurante mantinha-se eletrizante. A repercussão da noite temática Sabores do Nordeste trouxe um novo ânimo a todos. Clientes aplaudiam os sabores autênticos dos pratos e enchiam o lugar de vida e sorrisos. Ana sentia que estava criando um legado e esse legado carregava a memória da avó, aquela que lhe ensinara a arte de cozinhar com amor. O tempo parecia fluir, mas uma sombra ainda pairava sobre sua mente: Eduardo. Toda manhã, ao chegar, ela olhava atentamente o quadro de recados, esperando por uma mensagem que pudesse significar que Eduardo cedera. Mas o silêncio persistia. Era como se ele estivesse se preparando para um contra-ataque. E, como que para confirmar suas desconfianças, naquela sexta-feira, uma nova notícia ecoou pelo restaurante. Galera, escutei na cozinha que o Eduardo está promovendo uma reestruturação. Ele vai querer trazer novos investimentos, disse Lucas, a voz sobressaltada. Ana sentiu um frio na barriga. Novos investimentos? Seria isso uma ameaça? O que mais ele estava arquitetando? A atmosfera ficou pesada enquanto a equipe discutia. Ele vai tentar nos dividir, tirar a nossa força, murmurou Clara, segurando firme a postura. Ana, no entanto, tinha que agir. Seria preciso unir todos mais do que nunca. Então, como um impulso, Ana organizou uma reunião.
Todos, da equipe de cozinha aos garçons, se juntaram no intervalo. O clima estava tenso, mas ela respirou fundo e falou com o coração aberto. Pessoal, o Eduardo pode ter poder e influência, mas somos nós que criamos a alma deste lugar. Nossos esforços não podem ser apagados. Os olhares começaram a se conectar. A animação que antes predominara no restaurante retornou, mas agora era um ardor de determinação. Se ele quer mudar, vamos mostrar a ele do que somos capazes. Vamos aumentar as vendas, fazer promoções, criar um movimento, algo que fique na memória dos nossos clientes. Os colegas assentiram, a energia mudando para encontros de esperança. No início da semana seguinte, um novo evento foi agendado, Noite de Raízes, onde cada um traria uma receita de sua família. O lugar começava a transbordar vivência e orgulho. Ana estava empolgada. Mas naquela noite, ao sair, deu de cara com Eduardo, que a esperava na saída. Ele estava visivelmente agitado. O sorriso de Ana murchou ao ver seu semblante. Você não pode simplesmente desconsiderar meu trabalho. Eu sou um investidor aqui, e vou fazer o que for preciso para reverter essa situação, Ana. A presença dele a deixava inquieta. O que ele estava tramando? Invista no que realmente importa, Eduardo. As pessoas são o nosso maior patrimônio. As receitas que nós trazemos carregam histórias e tradições que mais dinheiro pode comprar, retrucou, determinada. Ele riu ironicamente. Bonito discurso. Mas no mundo dos negócios, quando você menos espera, um coelho pode sair da cartola. As palavras dele se transformaram em uma nuvem densa, criando uma tensão no ar que fazia Ana ponderar. Enquanto ele se afastava, um sentimento de desconforto tomou conta dela. O que ele queria dizer com aquilo? O coração dela disparava, a adrenalina correndo e consciente de que talvez o coelho que ele tinha em mente pudesse ser mais explosivo do que esperava. A noite se encerrava, mas as interrogações se acumulavam. Ana decidiu que precisava se preparar, estudar cada movimento de Eduardo, pois a batalha estava longe de acabar. A luta por respeito e dignidade estava apenas começando. O que Eduardo realmente estava planejando e como poderia afetar suas conquistas? A resposta estava prestes a ser revelada, e Ana só vai te esperar pelo desdobramento de seu novo desafio. A semana começou com um frenesi. O evento da Noite de Raízes se aproximava, e a ansiedade estava palpável entre os funcionários. Ana cozinhava e organizava o espaço com ardor, enquanto a equipe se revezava entre risadas e conversas animadas. Cada um trazia suas receitas de família, a riqueza das tradições se misturava ao aroma dos pratos que preenchiam o restaurante. O amor e a dedicação estavam em cada pedaço de carne, em cada colherada de farofa, em cada gota de tempero. Quando você pensa no sabor de casa, sente o coração aquecer, não é? Comentou Clara, enquanto ensaiava a apresentação de seu prato, uma moqueca de peixe que a mãe sempre fazia nas festas. Ana concordou, lembrando-se de suas memórias com a avó, o cheiro do tempero inconfundível que a fazia sentir-se segura. Por outro lado, o clima de união começava a ser ameaçado pelas notícias que circulavam. As especulações sobre os planos de Eduardo se espalhavam como fogo em palha seca. Ele não queria apenas reformular a equipe, havia rumores de que queria contratar um chefe renomado e eliminar o que considerava uma visão antiquada do cardápio. Isso significava um incêndio nas bases que Ana tentará soltar, resgatar e reconstruir. Na manhã do evento, Ana vestiu uma blusa amarela, a cor do otimismo. Ao arrumar a mesa principal, ela colocou flores do campo em pequenos vasos, como um toque de aconchego. O restaurante estava mais bonito do que nunca, pulsando com vitalidade. Os convidados começaram a chegar, e a energia deles misturava-se com as risadas, criando uma atmosfera eletrizante. Ao final da noite, o brilho nos olhos de cada cliente que provava aqueles pratos tradicionais era como reafirmar de que a história de cada um ali era importante. A noite avançava e a alegria tomou conta do lugar, até que alguém avisou: Eduardo chegou. O coração de Ana disparou. A presença dele, quase como uma nuvem negra em meio ao céu claro. Ele entrou com um sorriso de lado, mas os olhos eram frios. Cumprimentou alguns convidados de forma casual, enquanto seu olhar buscava Ana,
que estava atrás do balcão. Quando se encontraram, um silêncio gelado pairou no ar entre eles. Espero que esteja preparada para o que vem a seguir, Ana, ele disse, as palavras deslizando como lâminas afiadas. Suas tentativas de resgatar o que já não está mais na moda podem custar caro. Ana não se deixou abalar. O que realmente importa, Eduardo, é que as pessoas se sintam conectadas às suas raízes. Isso é algo que não se mede com dinheiro. O olhar dela era firme, mas a respiração pesada, uma mistura de nervosismo e coragem. O evento avançava. A equipe se esforçava, e a recepção dos pratos era calorosa. À medida que Ana conversava com os clientes, seu coração pulsava. Era como se todas as vozes em torno dela fortalecessem seu propósito. O apoio era palpável e reconfortante, um verdadeiro baluarte contra os planos sombrios de Eduardo. Em um momento de calmaria, ela ouviu uma conversa próxima. Lucas e Clara falavam sobre como o restaurante precisaria de mais visibilidade, mais eventos, para manter a chama acesa. Essas palavras acenderam uma ideia em Ana. E se ela conseguisse transformar a Noite de Raízes em uma série de eventos mensais? O pensamento a fez brilhar. Um plano. Um caminho. E, enquanto estava imersa nesses pensamentos, decidiu que não podia esperar mais. Precisava agir e fazer isso antes que Eduardo pudesse dar seu próximo movimento. Com o coração acelerado, Ana virou-se e avistou Eduardo, que agora conversava com um grupo importante de investidores. O que ele não sabia era que, naquele momento, o verdadeiro golpe poderia ser furtivo e intenso. A guerra estava apenas começando. Ela sorriu, uma expressão de determinação no rosto. O tempo estava passando, mas para Ana, cada segundo contava na definição de seu futuro. Agora, a única pergunta era: seria ela rápido o suficiente para transformar a ideia em realidade antes que Eduardo beliscasse seu sonho? Ana sentiu que o peso do futuro estava em suas mãos. O brilho do evento ainda dançava nas memórias de cada prato servido, mas a sombra de Eduardo pairava como uma tempestade prestes a desabar. A ideia da série de eventos mexia com seu coração, e ela sabia que precisava colocá-la em prática. Enquanto os convidados se dispersavam, Ana reuniu a equipe em torno de uma mesa de madeira rústica que estava repleta de restos de comida e copos vazios. A energia do lugar ainda fervia com risadas, mas as preocupações estavam visíveis nas expressões de seus amigos. Pessoal, eu tenho uma proposta, disse ela, forçando-se a manter a voz firme. E se fizermos da Noite de Raízes um evento mensal? Podemos trazer mais culturas, mais histórias seria um jeito de fortalecer o nosso laço e atrair a comunidade. O olhar de Clara iluminou-se. Isso seria incrível! Mas como vamos fazer? Precisamos de planejamento, divulgação e, principalmente, queremos que as pessoas sintam que aqui é a extensão das suas casas. Vamos convidar quem tem histórias, as receitas dos avós, as músicas que falam ao coração. Ana sentia a excitação crescer, e via que, ao seu redor, sorrisos começavam a se formar. Lucas ponderou. E as redes sociais? Podemos fazer um boca a boca potente. Cada um de nós pode compartilhar nossos pratos e experiências. Se Eduardo quiser fazer mudanças, ele terá que encarar o que significa para as pessoas que vêm aqui. Ana observou cada um deles, o apoio era mais do que ela esperava. Exato! Vamos tornar isso um movimento. A conexão das pessoas com a cozinha é algo que não pode ser subestimado. Isso é segurança, história, amor. E é exatamente isso que vamos trazer de volta. Com a energia a subir, eles se dividiram em tarefas. Ana ficou encarregada da pesquisa sobre outras culturas e pratos. Enquanto isso, já imaginava as mesas do restaurante cheias e o cheiro envolvente de temperos diferentes preenchendo o ar. O sol começou a se pôr e a equipe saiu animada, todos sentindo que algo grande poderia vir. No entanto, ao virar a chave do restaurante, Ana sentiu um arrepio. A resolução dela era firme, mas Eduardo não era apenas um obstáculo, ele era o mar agitado que ela precisava navegar. O que ele faria agora? Nos dias seguintes, Ana se dedicou a cada detalhe, explorando receitas e culturas ao redor do Brasil. Protestos contra a erudição da comida a fizeram sentir-se mais forte.
Era o momento de dar voz a cada tradição, de mostrar que o passado era tão importante quanto o futuro. Na terça-feira seguinte, enquanto colocava as últimas mãos em uma apresentação sobre a primeira noite de Raízes, no fundo da cabeça dela, havia um eco da conversa frenética sobre as intenções de Eduardo para o local. Será que ele já tinha percebido o que estava acontecendo? A atenção crescia. Foi então que uma ideia definitivamente ousada surgiu em sua mente. A apresentação final seria feita na frente de investidores. Ana queria tirar o vento da boca de Eduardo, e fazer isso não apenas com seu amor pela cozinha, mas mostrando o poder do afetivo através do paladar. No entanto, no dia marcado, uma mensagem inesperada chegou, trazendo uma reviravolta que poderia mudar tudo. O que Eduardo revelaria? E como Ana reagiria a isso? O futuro do restaurante e de todos que ali trabalhavam pendia na balança. Mas ela estava pronta. A pergunta parava na ponta da língua: eu tenho uma chance, estou disposta a tudo. E assim, o verdadeiro duelo estava prestes a começar. Ana não conseguia tirar os olhos da tela do celular. A mensagem de Eduardo parecia um manifesto, desafiando a força que ela e sua equipe estavam construindo com tanto amor. A mensagem dizia apenas: precisamos conversar. Chegou a hora de decidir o futuro do restaurante. Que horas você está livre? Um frio na barriga a atingiu. Como ela poderia se concentrar na apresentação com aquele peso pairando sobre seus ombros? Sabia que Eduardo não estava apenas tentando intimidá-la, ele queria recuperar o controle. Ele sempre teve essa habilidade de tornar tudo um jogo e, naquele momento, Ana percebeu que estava na linha de frente, não apenas do evento, mas da luta por um sonho maior. Com cada batida do seu coração, Ana visualizava a sala cheia de investidores, prontos para ouvir o que ela tinha a dizer. Seria seu momento de brilhar, mas a ideia do confronto com Eduardo mexia com seu estômago. Pecou por cogitar a conversa, mas, no fundo, sabia que precisava enfrentá-lo. O tempo estava se esgotando e, por mais que tentasse se preparar para o que estava por vir, as dúvidas a assombravam. Ela decidiu que não ficaria em silêncio. Dando um último suspiro de coragem, respondeu: estou disponível às 16 horas. Quero esclarecer algumas coisas. As horas seguintes foram um misto de expectativa e ansiedade. Ana estava em seu escritório, revisando repetidamente os pontos-chave da apresentação, mas sua mente estava cheia da ideia de enfrentar Eduardo. O que ele tem nas mangas? O que ele fará para desmantelar tudo isso? Quando ela finalmente chegou ao restaurante, o aroma dos novos pratos invadiu o espaço. As mesas estavam decoradas com flores coloridas e as músicas que tanto amava tocavam suavemente ao fundo. A equipe já estava preparada, mas Ana tinha certeza de que, por trás da empolgação, havia uma frenética expectativa sobre o que poderia acontecer. Eduardo chegou pontualmente, com um ar de intenção em seu olhar. Ele não era apenas o chefe executivo, era um empresário astuto que conhecia todos os ângulos do mercado. Ana se viu involuntariamente impressionada ao observar sua postura calma, que parecia desafiar todo o seu fervor. Vamos direto ao ponto, Ana. O que você está tentando fazer? Esse movimento de noite de raízes não vai trazer o retorno que você espera. As pessoas querem inovação, não tradições ultrapassadas, disse ele, com um sorriso confiante. Ana respirou fundo. Eduardo, a tradição é tudo. O que fazemos aqui não é apenas sobre receitas, é sobre contar histórias, sobre comunidade. Mesmo que você não veja isso, muitos nós sentimos que a conexão é o que fará nosso restaurante prosperar. Eduardo arqueou uma sobrancelha, uma expressão de ceticismo tomando conta de seu rosto. E quando você me disse que estava disposta a tudo, o que exatamente isso significa? A pergunta pairou no ar, carregada de intensidade. Era uma provocação que apenas alimentava a tensão que já existia. Ele queria saber até onde ela iria para que suas ideias prosperassem. Ana havia se preparado para essa pergunta, mas mal sabia o quanto suas palavras a levariam a um caminho inesperado. Significa lutar pelo que acredito. Significa que, se você não apoiar a noite de raízes, eu buscarei alternativas. Podemos encontrar um meio-termo, mas eu não irei recuar. Ele pareceu surpreso,
e uma centelha de respeito poderia ser vista em seus olhos. Mas, antes que ela pudesse se alegrar com isso, Eduardo perguntou, e se eu oferecesse uma proposta que mudasse tudo? Algo que não esteja nos seus planos. O que ele teria em mente? E, mais importante, seria isso um golpe baixo ou uma oportunidade? O relógio marcava a contagem regressiva para a apresentação e, naquele instante, Ana percebeu que a batalha estava apenas começando, levando a decisões que poderiam mudar seus destinos de forma irreversível. Ana sentiu o coração disparar ao ouvir a sugestão de Eduardo. Sua mente fervilhava com perguntas. O que ele queria dizer com algo que mudasse tudo? Estava prestes a fazer uma proposta que poderia desestabilizar todos seus planos ou, quem sabe, abrir portas que ela não imaginava? Fale, Eduardo. Estou ouvindo, afirmou Ana, tentando manter a voz firme, mesmo que a ansiedade apertasse seu peito. Ele sorriu como se tivesse a carta na manga. E se combinássemos suas noites de raízes com eventos de gastronomia mais inovadores? Uma fusão, talvez? Poderíamos criar noites temáticas, que atraíssem tanto a tradição quanto a modernidade. Atraímos assim novos clientes e retivemos os que já temos. Ana ficou em silêncio, absorvendo as palavras dele. A ideia não era completamente absurda. Na verdade, havia algo ali que, em certo sentido, combinava as forças que ambos valorizavam. No entanto, Ana não podia permitir que suas emoções a guiassem. Você quer que eu abrace sua ideia com a condição de que você não respire mais para o conceito que eu propus. Isso é um tirateima, não uma parceria, Eduardo. Ele a olhou de volta, um brilho no olhar que desafiava a tensão entre eles. Acredito que temos mais em comum do que imaginamos, Ana. E você sabe tão bem quanto eu que a concorrência é implacável. O que você acha que vai acontecer se não nos unirmos? Ela sentia a pressão crescendo, o burburinho da equipe lá fora parecendo cada vez mais distante. Ana queria viver a tradição, a conexão, o amor e a comunidade que eram a essência do restaurante. Mas, havia um apelo em sua proposta que ela não podia ignorar, talvez uma mescla pudesse ser a chave para expandir seus horizontes. Você está me propondo uma sociedade? Perguntou, quase sem pensar. Uma parceria que beneficie os dois. Tradição e inovação lado a lado, uma celebração do que a comida pode ser em sua essência mais pura, respondeu Eduardo, aproximando-se e inclinando-se levemente. Mas não posso garantir que o retorno virá rapidamente. Precisaremos trabalhar juntos e transformar isso em um projeto que atrai investimento. O peso da oferta começou a ressoar dentro dela. Seria um desafio, uma nova forma de sentir algo que já pulsava em seu coração. Ana fechou os olhos por um instante, imaginando como poderia ser essa fusão. Lembranças de sua avó e das receitas que traziam a família para a mesa vieram à mente. Era um sentimento tão forte que quase doía. Tem certeza de que podemos fazer isso acontecer? E se quem vier não respeitar o que construímos até agora? A hesitação explodiu em sua voz, um misto de esperança e medo. Eduardo respirou fundo, como se estivesse contando os segundos que se seguiam. Precisamos de coragem, Ana. Coragem e um plano claro. Vamos convencê-los de que pode dar certo. Além disso, você tem uma equipe talentosa ao seu lado. E a lealdade deles pode ser nosso maior trunfo. Ana sentiu uma onda de adrenalina. Ele estava certo sobre um ponto, sua equipe era a razão pela qual tudo tinha começado a fluir como um rio. Mas seria esse o caminho certo? O que mais Eduardo não estava dizendo? O ritmo da discussão a envolvia e, mesmo sem perceber, ela estava dançando no limite entre a incerteza e a expectativa. Se tomasse esse caminho, talvez pudesse não apenas manter vivo o espírito do restaurante, mas deixá-lo brilhar de um jeito que nunca havia sonhado. Ana olhou bem nos olhos de Eduardo. Se decidirmos seguir por esse caminho, há regras. Não podemos perder nossa identidade. E, acima de tudo, a noite de raízes será respeitada. É essa a sua proposta? Ele hesitou por um momento, pois o desafio estava claro. O ambiente ao redor parecia vibrar, e Ana questionava o que mais ela poderia descobrir sobre si mesma e sobre Eduardo nesta nova jornada. Fechado,
respondeu ele, finalmente. O que ele não esperava era que essa nova aliança provocaria uma reviravolta na maneira como ambos viam seus sonhos, logo, o próprio destino do restaurante. Mas, no fundo de seu coração, uma pergunta inquietante se formava. Conseguiriam navegar juntos em meio a tanta tensão e tradição? E quem realmente estaria pronto para abrir mão de algo precioso para alcançar o novo? A resposta estava a caminho e poderia mudar tudo. Ana sentiu o calor subir pelo rosto enquanto a realidade da proposta se instalava em sua mente. O tempo parecia ter parado. Entre o excêntrico e o tradicional, ela precisava tomar uma decisão, e a pressão só aumentava. Eduardo estava ali, à sua frente, com os olhos brilhando de determinação. O que poderia ser melhor do que unir forças? Mas o que fazer com a dor de arriscar a própria identidade? Só vou aceitar se você prometer que me ouvirá em todos os momentos, ela disse, sua voz agora mais firme. Se eu sentir que algo não está certo, você vai escutar minha opinião. Ele assentiu, e Ana percebeu que tinham se estabelecido como parceiros, mesmo que isso ainda parecesse surreal. Numa fração de segundo, vislumbrou as possibilidades à frente. Havia tanto a conquistar, mas, ao mesmo tempo, ela temia que a proposta não fosse apenas uma maneira de modificar seu restaurante, mas de redefinir o que significava cozinhar e compartilhar suas raízes. A equipe dela, sempre a mais apaixonada pelo que fazia, merecia um aviso. Ao sair da sala, Ana perguntou, Eduardo, e se eles não aceitarem? Desafio-os a experimentar a nova proposta. Eles têm um coração que vai além do aço. Você vai ver. Com sua garra e meu conhecimento, viraremos isso a nosso favor, ele respondeu, com um otimismo contagiante. Ainda insegura, Ana fez questão de se afastar por alguns instantes e respirar fundo. Aquele era um momento decisivo. Pegou seu celular e mandou uma mensagem ao grupo do WhatsApp da equipe. Pessoal, precisamos nos reunir mais tarde. Grande novidade a caminho. Durante a reunião, Ana se viu circundada por rostos familiares que refletiam a mesma paixão que a guiava. Hoje, quero compartilhar algo que pode transformar nosso restaurante, ela começou, e a respiração dos colegas parecia reverberar na sala. Logo, explicou a fusão proposta com Eduardo. Viu olhares intrigados, mas também um pouco de desconfiança. Vamos misturar tradições com novas ideias, mas isso não significa que perderemos a essência do que somos. Foi nesse momento que Raquel, a mais experiente da equipe e a que sempre a apoiou, levantou a mão. Ana, será um grande risco. Quem vai nos garantir que nossos clientes se sentirão à vontade com essa mudança? Essa é a parte emocionante. Precisamos fazer com que eles queiram vir conhecer o novo, e eu prometo que não deixaremos que nos esquecem, Ana se pronunciou, sentindo um ímpeto dentro de si. Os murmúrios começaram a se dissipar conforme seus olhos encontravam cada membro da equipe. A confiança estava começando a se construir outra vez, mas ainda pairava no ar um leve receio. Estou dentro, mas só se formos todos juntos nessa, afirmou Bruno, o chefe de cozinha, que sempre dizia que as melhores receitas exigem o melhor dos ingredientes. Ana sorriu, um alívio preenchendo seu peito. Sentindo que a ideia havia ganhado força, ela olhou para Eduardo, que estava ali, bem à sua espera. Então, vamos fazer isso, Eduardo disse, entrando na conversa. Com a força de todos vocês, podemos romper barreiras. Uma nova era por vir. No entanto, enquanto riam e discutiam planos, uma sombra de incerteza passava sutilmente pelos rostos de alguns. Ana começou a se perguntar se, realmente, todos estariam dispostos a se jogar naquela mudança. O que aconteceria com aqueles que não quisessem se adaptar? O horizonte parecia mais claro, mas a verdade é que o caminho estaria repleto de desafios. Ao final da reunião, algo que ela não esperava aconteceu. Raquel se retirou do grupo antes mesmo do término e, quando Ana a chamou, a garota apenas olhou para ela, com uma expressão que misturava tristeza e raiva. Posso estar errada, mas isso pode acabar com tudo que construímos. Pense nisso, Raquel disse, antes de sair, deixando Ana em choque. O que significava essa saída? O desafio estava se intensificando e a respiração manual
Seria possível unir tantas paixões em torno de uma causa? E, se a equipe não estivesse unida, o que restaria da proposta? A resposta não viria fácil, e Ana sabia que uma decisão formulada em um momento de calor talvez pudesse gerar uma combustão ainda mais intensa e devastadora. Nas próximas horas, ela precisaria encarar não apenas o futuro de seu restaurante, mas a realidade emocional que agora se enraizava a cada nova ideia. Mal sabia ela que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ana saiu da reunião com a mente a mil. As palavras de Raquel ecoavam em seus ouvidos, e a pressão em seu peito aumentava a cada passo que dava em direção à cozinha. O cheiro dos temperos estava mais forte do que nunca, mas, para ela, parecia misturado a uma atmosfera de incerteza. Os risos dos colegas eram como ecos distantes, perdidos na sua mente. Ela precisava de uma pausa, um momento sozinha para pensar. Ao se afastar, sentou-se sobre uma das caixas de ingredientes no fundo da cozinha. O lugar que sempre foi seu refúgio agora parecia uma prisão. Lembrou-se de quando abriu o restaurante, cheia de sonhos e planos. Cada mesa contava uma história, um pedaço de sua alma, e agora ela se via à beira de uma mudança que poderia destruí-los. Como eu poderia deixar isso acontecer? Pensou, apertando suas mãos contra as pernas. Mas uma parte dela também pulsava com a emoção da possibilidade. E se tudo desse certo? E se seus clientes amassem a nova proposta? A mistura de tradições poderia trazer algo inovador e autêntico. Decidida a esclarecer seus sentimentos, Ana puxou seu caderno de receitas e começou a rabiscar algumas ideias. Palavras dançavam pela página: fusão, identidade, tradição e inovação. O que mais seu coração queria trazer à tona? Havia um potencial ali, uma conexão com o mundo, mas a equipe precisava estar alinhada. Enquanto isso, Eduardo, percebendo o sumiço de Ana, se dirigiu à cozinha. Ao encontrá-la sentada, concentrada, sentiu um aperto no coração. Aproximou-se devagar e, com um tom suave, perguntou: está tudo bem, Ana? Ela levantou os olhos, e ele logo percebeu que algo não estava bem. Raquel saiu antes da reunião acabar, ela disse, a voz trêmula. E eu não sei como trazer todos para o lado dessa mudança. Eduardo se sentou ao seu lado, respirando lentamente como se estivesse absorvendo toda a ansiedade dela. A mudança assusta, mas a confiança é construída um dia de cada vez. Você acreditou em seu projeto, certo? Sim, mas e se eles não conseguirem ver o que eu vejo? A dúvida pesava em seu estômago. E se esse desafio nos dividir? Ele pegou sua mão e apertou com firmeza. Ana, falamos sobre crença. Essa equipe tem um talento imenso. O que devemos fazer é envolver cada um deles nessa visão. Mostrar a beleza da troca e da troca de saberes. Juntos, podemos fazer isso. Um leve sorriso apareceu nos lábios de Ana ao ouvir Eduardo, ainda assim, algo em seu coração hesitava. Ela sabia que precisaria chegar a Raquel. Afinal, ela não era apenas uma colega, mas uma mentora. O que pensaria se visse que a transformação poderia realmente ser uma oportunidade de crescimento, e não uma ameaça? Com uma nova determinação, ela se levantou. Você está certo. Vamos falar com ela. Precisamos que Raquel esteja ao nosso lado. Afinal, ela é parte de tudo isso. Conforme saíam da cozinha, Ana sentiu um novo ânimo. Talvez esse caminho não fosse fácil, mas a intenção de unir os corações e as ideias em torno de um objetivo maior parecia cada vez mais clara. No entanto, ao olhar para os rostos da equipe, uma sensação de pressão pesava na atmosfera. E se outros se sentissem como Raquel? E se a resistência fosse ainda maior do que imaginavam? O caminho de transformação não seria apenas uma receita nova, mas uma verdadeira revolução no que eles acreditavam. Ana tomou um fôlego profundo e decidiu que, naquela noite, teria uma conversa decisiva. Seria necessário um embate de ideias, uma abertura verdadeira para as preocupações de cada um. O que ela não esperava era o que Raquel revelaria quando finalmente se encontrassem. Um novo turbilhão de emoções começava a se formar,
e a verdade estava prestes a ser desnudada, testando não só o futuro do restaurante, mas a própria essência do que significava para Ana aquele lugar e sua equipe. Ana não conseguia conter a ansiedade enquanto se preparava para a conversa com Raquel. Sentia um misto de determinação e temor, como se estivesse prestes a adentrar terreno desconhecido. O coração pulsava em seu peito, mas a ideia de potencializar a noite de raízes em um evento mensal ainda a iluminava. Precisava que cada membro da equipe acreditasse nesse sonho. Ao entrar na cozinha, viu Raquel organizando alguns ingredientes com um olhar distante. A cena deixou Ana com um nó no estômago. Oi, Raquel. Posso falar com você? Perguntou, tentando manter a voz firme. Raquel a olhou, e o brilho no olhar estava ausente. Claro, Ana, respondeu, mas o tom era pesaroso. Elas se afastaram para um canto mais tranquilo, onde podiam conversar sem interrupções. Acho que a reunião de hoje foi um pouco agitada, Ana começou, buscando as palavras certas. Eu realmente acredito que a fusão de ideias que propus com o Eduardo pode ser uma ótima oportunidade. Mas vejo que você está preocupada. Raquel suspirou, parecendo pesar cada palavra. Não é que eu não confie em você ou nas ideias de Eduardo. É que estou preocupada com a essência do que fazemos aqui. O que vamos perder ao tentar agradar a todos? Tememos o esquecimento das nossas raízes. Ana sentiu seu peito apertar. Eu também tenho esse medo, Raquel. Mas e se essa mudança for a chave para mostrar que somos mais do que um simples restaurante? Essa mistura pode atrair uma nova clientela e, ao mesmo tempo, honrar o que já construímos. Não é uma questão de atração, Ana. É sobre manter nossa identidade, e isso não pode ser perdido nesse jogo, Raquel insistiu, os olhos brilhando com a intensidade das suas convicções. O silêncio se instalou entre as duas, e Ana percebeu que estava em um momento crucial. Como podemos garantir que a fusão respeite nossas raízes? O que você sugere para que todos se sintam ouvidos? Raquel refletiu, as expressões suavizando-se enquanto pensava. Podemos fazer uma série de reuniões, trazer todo o time para discutir suas opiniões e experiências. Criar um espaço onde todos sintam que fazem parte do processo e isso ajudaria a aliviar a resistência. Ana sorriu, sentindo a energia mudando. Sim. Um verdadeiro diálogo. Se fizermos uma oficina para cada membro trazer algo de suas raízes, podemos fazer nosso cardápio crescer e, ao mesmo tempo, oferecer um pano de fundo do que somos. Isso pode unificar a equipe. O semblante de Raquel começou a se iluminar. Isso pode funcionar. Podemos mostrar que cada voz conta. E se conseguirmos integrar isso à proposta de Eduardo, talvez as inseguranças se dissipem e consigamos algo incrível juntos. As duas mulheres se entreolharam, e a centelha de esperança agora estava acesa. Isso não será fácil, mas estamos preparadas. Devemos manter a essência e, ao mesmo tempo, inovar, Ana concluiu, com a determinação que a acompanhava desde o começo dessa jornada. Com um novo plano em mente, as duas voltaram para a cozinha, onde a equipe estava reunida. Ana sentiu a adrenalina correr por suas veias. Precisa falar com todos, abrir seu coração e compartilhar a visão do que poderia se tornar uma revolução dentro do restaurante. Pessoal, gostaria de discutir algo importante. Ana chamou, e sorrisos de curiosidade se espalharam. Como vocês sabem, estamos em um momento de transformação. Decidi que é essencial ouvirmos todos. Ao invés de apenas seguir a proposta do Eduardo, vamos fazer nossa própria. As expressões mudaram de surpresa para expectativa, e Ana continuou. Quero que todos proponham algo de suas raízes para que possamos criar um menu colaborativo. Esse lugar é mais do que um restaurante, é um lar, e precisamos construir esse lar juntos. As reações foram de incentivo. Os olhares eram de admiração, e Ana sentia a energia pulsar em torno dela. Lucas levantou a mão, animado. Eu tenho uma receita da minha avó que sempre faz sucesso. Posso trazer. E eu também posso fazer uma moqueca com um toque da minha família. Clara logo se juntou, e logo outros começaram a compartilhar suas ideias.
Ana percebeu que tinha despertado algo profundo dentro deles, algo que poderia se tornar um movimento coletivo. As almas que ali estavam carregavam histórias mais ricas que dinheiro poderia comprar. Enquanto a conversa fluía, Ana se sentia leve. Viu Raquel sorrir ao seu lado, orgulhosa da escolha de se unir, não só a Eduardo, mas a todos os seus colegas. Era um momento catártico, a equipe estava se reerguendo, e a porcentagem de resistência começava a despencar. Não havia mais espaço para dúvidas, os desafios à frente estavam prestes a se transformar em conquistas. Com cada ideia compartilhada, o futuro do restaurante ficava mais vibrante, onde as raízes e as experiências se entrelaçavam como um rico bordado. De repente, as portas do restaurante se abriram com força, e na entrada, Eduardo apareceu, acompanhado de um grupo de investidores. O coração de Ana disparou. O momento de verdade estava prestes a chegar, e a energia que agora preenchia a equipe seria testada em direção ao que buscavam. Ao lado de vocês é onde as mudanças darão frutos, Eduardo, Ana pensou, com um sorriso radiante e uma força interior renovada. O embate por respeito e dignidade havia se transformado em algo muito mais poderoso, uma batalha por identidade e união. O que aconteceria a seguir testaria não apenas suas habilidades como cozinheira, mas a própria essência do que significava estar à frente daquilo tudo. A verdadeira luta pela alma do restaurante estava apenas começando, e Ana estava pronta para abraçá-la de forma plena. Um novo capítulo havia começado, e a história de Ana, Eduardo e sua equipe estava prestes a entrar em um clímax emocionante, onde o verdadeiro sabor da vida se revelaria dali para frente. E você, gosta da história? Para não perder as próximas emoções, inscreva-se imediatamente no canal. Deixe um like agora para ajudar o algoritmo a trazer mais histórias incríveis. Comente suas reações e teorias sobre o desfecho. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com seus amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa ser parte dessa comunidade.